vamos elevar os nossos pensamentos em prece, agradecendo a Deus por mais esses instantes, esse momento de comunhão, de pensamentos, sentimentos. Vamos nos envolvendo com a espiritualidade amiga. Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Recebemos muito de Ti. Tão pouco retribuímos, tão pequenos somos. Mestre Jesus, continue nos amparando, nos fortalecendo, guiando os nossos passos, nos dando sabedoria e fortaleza no enfrentamento das dificuldades e dos obstáculos. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, na noite de hoje teremos nosso irmão, trabalhador da casa, Douglas Gianotti, fará uma exposição falando sobre médiuns e mediunidade, expondo com clareza sobre o tema, nos auxiliando, facilitando a nossa compreensão. Que o Mestre Jesus o acompanhe na noite e os espíritos amigos o auxiliem. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Bom, como podem ver aí no telão, né? Hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre médiuns e mediunidades. E por que isso é um tema interessante para a gente falar na Casa Espírita? Porque, na verdade, muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que é o médium, qual é o papel do médium, como é que eu sei ou não se eu sou médium, se eu souber o que eu tenho que fazer. Muitas pessoas vêm para a Casa Espírita achando que tem mediunidade. O que é a mediunidade? É um dom, é uma doença? O que é a mediunidade? Eu quero desenvolver a minha mediunidade, o que eu faço? O meu sonho era ser médium. Como é que eu faço? Então, na verdade, hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre o tema. Obviamente que ninguém tem a pretensão de esgotar a matéria, mesmo porque em 45 minutos isso seria quase impossível, mas a gente elucidar aqueles temas que são mais impactantes em relação à questão da mediunidade e dos médiuns, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quando vai tratar desse assunto é quais são os fundamentos da doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, basicamente, no que diz respeito às questões filosóficas, né, ela se assenta nessas 5 máximas que estão aí no quadro. Ou seja, a primeira é a crença em Deus, né? Tanto que, a hora que Kardec começa o Livro dos Espíritos, ele vai na primeira parte, até a questão número 14 e 15 lá, tratando da divindade, para a gente entender não só o que é Deus, mas por que acreditar em Deus. E quais são esses atributos da divindade, que é muito importante. Eu quero acreditar num Deus, mas eu não quero acreditar por um artigo de fé. Eu quero acreditar por saber, por conhecer parte dessa divindade. Acho que eu pulei um pouco aí. Peraí. Aqui. Aí tem a imortalidade da alma, que é uma questão bastante intrigante, né? A vida continua ou não continua depois da morte? Às vezes hoje o tema não tem muita relevância, mas na época que o Espiritismo surge na Europa, ele tinha muita relevância, tendo em vista que a doutrina materialista vinha tomando foros muito grandes na Europa. E a doutrina materialista é aquela que prega que não existe vida depois da morte. A pluralidade das existências, sem a reencarnação, a gente não conseguiria sequer explicar um dos atributos da divindade, que é ser soberanamente justo e bom. A justiça divina não teria sentido se não fosse a lei da reencarnação. A pluralidade de mundos habitados, num universo que tem bilhões de galáxias iguais a que está inserido o planeta Terra, não teria sentido apenas na Terra ter a vida. E o que é importante para a noite de hoje, que é a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos podem se comunicar, não se comunicam? Se eles se comunicam, que forma que eles fazem para se comunicar? Como eles usam, que mecanismo eles usam para se comunicar? E óbvio que a comunicabilidade dos espíritos é um dos fundamentos da doutrina espírita, porque ela nasce eminentemente da comunicabilidade.
negar a comunicabilidade é negar a própria existência da doutrina espírita. Porque, como todos nós sabemos, Kardec se interessou pelo fenômeno das mesas girantes. A princípio ele não quis ir lá conhecer, chamado outra vez ele vai, e ali ele começa a tentar desvendar o que tinha de engodo, de embuste por trás daquele fenômeno. Quando ele se convence que não tinha embuste nenhum, que não tinha engodo nenhum, ninguém estava falseando nada, ele começa a perceber que ele precisaria desvendar, então, o que tinha de princípio inteligente atrás daqueles fenômenos. E aí ele começa, então, a se dedicar a esse estudo, às experiências, e através dos médiuns ele vai fazendo inúmeras perguntas aos espíritos. Eis que em 18 de abril de 1857 surge a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. Então, na verdade, o Espiritismo ele nasce da comunicabilidade dos espíritos, porque Kardec, com a inteligência, com a perspicácia que tinha, ele fazia as perguntas. Pedagogo, ele fazia o quê? Ele fazia de uma forma bem didática essas perguntas, depois ia elencando e fazendo essas obras que a gente conhece, que é o Pentateuco Espírita. E o que nós vamos tratar justamente hoje é essa questão, a comunicabilidade dos espíritos. Se os espíritos se comunicam, como é que eles se comunicam? Pode se comunicar? Não pode? Porque, na verdade, muitas religiões, elas falam que é heresia, é proibido. Deus não permite que se comunique com os espíritos. E aí a gente pergunta, mas será que não pode mesmo? Porque, na verdade, isso surge lá com Moisés, quando ele fala, não é aconselhável que se consulte os espíritos. E, na verdade, a doutrina espírita também fala que a gente não precisa consultar espírito nenhum. Consultar em qual sentido? De ficar fazendo perguntas vãs, o que vai acontecer comigo, como que vai ser minha vida, vou ser rico, não vou ganhar na loteria, não vou ficar doente, quando eu vou... Essas coisas. E a doutrina espírita também fala que isso não é para se consultar. Mas se comunicar com os espíritos não tem nada de mal. E, obviamente, que o catolicismo traz depois do judaísmo essa ideia e se perpetua a ideia de que comunicar-se com os espíritos é uma heresia, que é proibido por Deus. E, na verdade, a gente vai entender que isso não é realmente uma asserção verdadeira. Comunicar-se com os espíritos não tem nada de contrário à lei de Deus. Não tem nada de heresia. Deus não fica magoado porque a gente comunica com os espíritos. E um dos grandes preconceitos que a doutrina espírita sofreu, os espíritas muito mais lá do passado sofreram, é justamente porque eles falavam assim, espírita comunica com morto, isso não pode. E se criou um preconceito muito grande contra a doutrina espírita, que ao longo do tempo, né, as casas espíritas foram evoluindo, os trabalhos assistenciais em todas as casas espíritas ele acontece, e aí a população foi entendendo que o espírita ele não é diferente de ninguém. O fato de comunicar com os mortos não faz com que a gente precise sofrer qualquer tipo de preconceito de alguém ou da sociedade. Por quê? Porque o que se faz nas casas espíritas, na comunicabilidade, se faz com muito estudo, com muita consciência, com seriedade, e isso não tem nada de errado, não tem nada de mais. E a gente vai mostrar, obviamente, isso de uma forma bem lógica, que a comunicabilidade é realmente algo que está dentro da lei de Deus. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos perguntar o que é mediunidade. Eu trago 4 definições diferentes aí para a gente entender a visão de cada um que dá essa definição da mediunidade. Então, se a gente pegar ali no livro Espíritos e Médiuns, do Leon Denis, nós vamos ver que ele fala o seguinte, chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permite ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Então, olha lá, o conjunto de faculdades que permite ao encarnado se comunicar com o desencarnado. Então, a gente chega aqui com essa definição aí, bem claramente a ideia de que a mediunidade é uma faculdade. É uma faculdade. Você tem a faculdade, essa faculdade te permite fazer o quê? Intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Emmanuel vai lá e diz assim, olha, mediunidade em boa sinonímia, é sobretudo afinidade. Por que Emmanuel vem já dar essa outra visão da mediunidade?
afinidade. Por quê? Porque as melhores manifestações mediúnicas, e principalmente das comunicações escritas, que é a psicografia, ela precisa de uma afinidade muito grande entre o espírito comunicante e o médium. Se eles não se afinizarem muito, essas comunicações não conseguem se dar de uma forma esclarecedora que elas dão, e que elas vêm revolucionar a humanidade com aqueles ensinamentos que os espíritos nos transmitem. Então, para que isso ocorra, o perispírito do médium com o perispírito do espírito comunicante, ou que quer se manifestar, eu estou falando da psicografia, mas pode ser outro tipo de comunicação, eles precisam estar muito afinados. Por quê? Porque quando alguém quer manifestar-se, ele usa daquele instrumento que é mais adequado à sua manifestação. Né? Então, ele vai se valer do médium que se afiniza em propósitos, que se afiniza em moral com aquele que está se comunicando. Né? Então, por exemplo, a gente fala, a afinidade de Emmanuel com Chico era muito grande. Do próprio, se a gente falar do Divaldo, né? A afinidade com a Joana é muito grande. São espíritos que têm mais ou menos os mesmos propósitos. Então, eles conseguem ter uma afinidade e as comunicações são, obviamente, das melhores. Tá? Bom, aí nós temos outra também definição no livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peralva. Mediunidade, pois, é um meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tudo bem. Convivência e intercâmbio. Aí já vem mais uma outra parte. Convivência por quê? Porque muito tempo, quando esses espíritos se afinizam, eles vão conviver. Vão conviver. Essa mediunidade, por quanto tempo ela vai durar? Né? Ela vai permanecer por muito tempo. Então, eles vão conviver, esse espírito do encarnado com o espírito do desencarnado. E o intercâmbio é o quê? A comunicação vem de lá para cá e de cá para lá. Né? Ela é de mão dupla. Tá? Depois ainda vem uma outra que é bastante interessante, que é essa do Herculano Pires no livro Mediunidade. O que Herculano Pires está falando aí? Olha que coisa interessante. A mediunidade é uma faculdade humana, natural. Até grifei aí, ó. Por quê? Porque isso é importante a gente estabelecer. Pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. É uma faculdade humana e natural, ou seja, uma faculdade orgânica. O que vale dizer, a criatura nasce com ela. Ela nasce. O médium, o que ele se difere de mim, que não sou? O médium, ele nasceu com uma faculdade orgânica que se chama mediunidade. E o que é a mediunidade? É essa possibilidade que ele tem de servir entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pronto. Só isso. O médium nasceu com essa faculdade orgânica. É isso que diferencia ele daquelas pessoas que não são médiums. Ah, mas eu já ouvi falar que todo mundo é médium. Daqui a pouco a gente vai ver essa definição também. Mas o médium ostensivo, aquele que é capaz de fazer esse intercâmbio, de realizar esses fenômenos mediúnicos, é esse que nasceu com essa faculdade orgânica lá, humana, natural, e ponto final. Esse consegue. Os que não nasceram, pode tentar desenvolver essa mediunidade o quanto que ele quiser. Ela não vai. Se ele não tiver esse germe dessa mediunidade, ela não vai desabrochar. Então, na verdade, quando a gente fala em desenvolver a mediunidade, na verdade, eu acho que o termo melhor seria educar a mediunidade. Porque desenvolver dá a impressão que eu não tenho alguma coisa que eu possa desenvolvê-la. Na verdade, eu tenho essa coisa e eu preciso fazer o quê? Educá-la, educar a minha mediunidade. Aí a gente vai ver como é que se educa a mediunidade. E não é uma tarefa muito fácil, né? Porque demanda empenho, demanda boa vontade, coragem, insistência. É muito difícil ser um bom médium. Quem o é sabe do que eu estou falando. Tá? Então vamos lá. E a mediunidade nasceu com a doutrina espírita? Foi a doutrina espírita que inventou a tal da mediunidade? Ou essa capacidade de se comunicar com os mortos existe desde que o mundo é mundo? Né? Então a gente vai ver que a mediunidade é de todos os tempos. Não foi o espiritismo que inventou a mediunidade. O que Kardec fez, ele se interessou pelo estudo da mediunidade. Ele se aprofundou. E, obviamente, numa época em que a humanidade já estava apta a receber essas revelações. Mas
a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. E se a gente for pegar a história, nós vamos ver que é isso. Ó. Lá na Grécia Antiga, os pitons e as pitonisas já eram pessoas que tinham uma capacidade de prever o futuro, de falar desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso já era comum na Grécia Antiga. E não tinha problema nenhum, ninguém falava que aquilo era proibido. E era muito comum os governantes, os dirigentes, os generais consultar essas pitonisas. E o que eles queriam saber? Se ia vencer a guerra, se o governo dele ia ser bom, se tinha alguém conspirando contra, esse tipo de coisa sempre existiu. Né? Os sibilas também, que quer dizer, na verdade, se a gente pegar no dicionário, nós vamos ver aí que é bruxa, bruxaria, é mais ou menos a mesma coisa, de buscar, e também na Grécia, de buscar saber o que acontecia na vida, as previsões ditadas pelos espíritos. Adivinhos, profetas, todas essas criaturas eram médiuns que vinham trazer essa comunicação. Só que esse termo médium, mediunidade, ela acaba surgindo mesmo com a doutrina espírita, porque até então ele se usava como outro tipo de expressão. E aí a gente vê que no livro Médiuns em Mediunidades, Carbais-Schutel, na parte 15, ele está falando lá. A crença na manifestação dos mortos remonta às eras que se perdem na noite dos tempos. Ou seja, isso acontece desde que o mundo é mundo. Né? Então, não há, aí a gente vai ver. Mas tem alguma coisa errada em fazer uso da mediunidade? Olha, se ela é uma faculdade orgânica, por que eu não posso utilizar? Eu nasço com essa faculdade. E nós vamos ver que alguns falam que é um dom. Se é um dom, o que é dom? Dom é uma graça que Deus me dá. É algo mais que Ele me dá. Ele vai falar assim, olha, eu vou te dar esse dom, eu vou te dar essa faculdade, mas você não pode usá-la. Qual seria o sentido disso? Qual seria o sentido? A mesma coisa que ele fala assim, vou te dar a faculdade, a visão, mas não é para você enxergar. Vou te dar a audição, mas não é para você ouvir. Por que a gente não poderia? O que tem de errado no uso da mediunidade, no uso correto, no uso sério da mediunidade? O que isso tem de errado? Não tem nada de errado. O que a gente não pode é fazer um uso leviano dessa faculdade. Aí não. Como não se pode fazer esse uso leviano de nenhuma das faculdades que a gente tem, principalmente da inteligência, né? A gente tem que fazer um uso racional, um uso que seja benéfico para alguém, né? Mas não há nada de errado nisso. Bom, agora nós vamos fazer alguns questionamentos que estão lá no livro dos médiuns, né? Que esse é o melhor livro para quem quer se aprofundar no estudo da mediunidade. Essa é a base do estudo da mediunidade. Depois a gente tem tantos outros livros na literatura espírita que pode depois acrescentar muito mais aquilo. Mas a base do médium e da mediunidade a gente vai encontrar, obviamente, no livro dos médiuns, que é para tratar especificamente desse assunto. Então, olha lá, olha que ele pergunta aí, Kardec, no item 221 da questão 1 do livro dos médiuns. A mediunidade é um indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Então, olha lá, mediunidade quer dizer, o que é lá? Indício do estado patológico. Patológico é doença. Quem tem mediunidade tem o indício de ter uma doença? É isso que Kardec está perguntando, ele quer saber. Ali, ele está fazendo essas perguntas para destrinchar o que é essa faculdade. Então, ele vai e pergunta para os espíritos, olha, quem é médium é doente? Quem é médium? A mediunidade é uma doença? Né? Ou é um estado anormal? É um estado anormal por quê? Aí os espíritos respondem, né? Pode ser um estado anormal, mas doença não é. E por que não é doença? Porque ele fala assim, que a mediunidade ela não desencadeia doença nenhuma, que ela não é doença nenhuma, que tem muitos médiuns que são de uma saúde extraordinária. E tem criaturas que não têm saúde e não é médium. Então, ele fala que não tem relação nenhuma a saúde do médium com doença com mediunidade. Não existe relação nenhuma. O médium, na verdade, ele precisa aprender a fazer uso dessa faculdade. E em algumas circunstâncias, é melhor que ele não use essa faculdade. Então, quando ele não está muito bem, quando ele tem uma doença, quando ele não, a atividade mediúnica está lhe causando uma grande fadiga, é melhor que ele suspenda esse uso da mediunidade até que ele recobre a sua condição física plena.
Mas dizer que mediunidade gera doença, que mediunidade é uma doença, não existe isso. E os Espíritos são claros quando eles nos dizem isso. A predisposição para uma doença pode haver em qualquer criatura, ainda que ela não seja médium. Então não há nenhuma relação. E o estado anormal que os Espíritos falam é no sentido de que ele é diferente das outras criaturas que não têm mediunidade, mas não tem nada de anormal quando a gente consegue entender o que tem por trás desse fenômeno. Então, por exemplo, os milagres que o Cristo fez, todo mundo fala, nossa, eram miraculosos, eram coisas extraterrenas. Mas a gente, quando estuda, óbvio que Jesus era um médium extraordinário que não tinha nenhum que passou pela Terra com tal capacidade. Mas quando a gente entende aquilo, a gente vai ver que aquele fenômeno está dentro das leis da natureza. Não tem nada de fora das leis de Deus. E a mesma coisa a mediunidade, né? A gente vai entender que a mediunidade está dentro da lei de Deus, ela não tem nada de anormal. Aí vem uma outra questão que Kardec faz também aos espíritos. Quando surge a mediunidade? Quando que ela pode surgir? Essa mediunidade é a faculdade que a gente tem de se comunicar com o mundo extracorpóreo. Aí quando que ela surge? Não sei. Pode surgir a criança. Se a gente estudar a biografia do Divaldo, vai falar que com 4 anos ele começou a sofrer com mediunidade, sofrer em trás porque é criança. O Chico, a mesma coisa, com 4 anos. Né? E aí? Não é comum a gente ouvir casos de crianças que têm um amiguinho imaginário? Todo mundo já deve ter ouvido. Meu filho tinha um amiguinho imaginário. O que era aquilo? Era uma faculdade da criança. Mas, era uma mediunidade extensiva? Não, porque muitas vezes a gente fala na doutrina espírita que a encarnação ela se completa mesmo quando a criança faz 7 anos. Ela se completa. Por quê? Porque até então os órgãos não estão totalmente formados, ela não tem muita consciência de si mesma. E ela vive muito mais o mundo espiritual do que o mundo material. Então, aí tem muita gente que se desespera, mas meu filho está vendo um amigo imaginário, não sei o quê, o que será que é? É um espírito, não é? Se for família espírita, fica tranquila, fala, isso aqui vai passar, acabou, não tem problema nenhum. Mas se não for, aí a família se desespera, leva em psicólogo, leva não sei aonde. E se não conhecer esse fenômeno, às vezes até faz um tratamento para a criança que não precisa ser feito. Porque isso vai desaparecer normalmente conforme ela for crescendo. A gente sabe de um caso lá de um parente, de um irmão, que tinha uma criança na família de 5, 6 anos, mais ou menos, e ela tinha essa predisposição de ver. Ela morava em São Paulo, passava de carro com o pai dela na frente de uma igreja e falava, pai, eu conheço a igreja aqui. Eu sei, mas nós nunca tivemos aqui, como você conhece? Entra lá, que era assim, assim, assim. Entrava lá, a igreja era do jeito que o menino falava. Um dia eles passaram férias na casa da avó, um mês inteiro. Quando foi embora, acabou as férias, o menino falou para o pai dele, falou, nós vamos voltar aqui essa semana. Ele falou, imagina, vamos voltar aqui por quê? Não, nós vamos voltar, porque a gente vai ter que voltar aqui essa semana. Não, acabou as férias, vamos embora. Foi embora 2 dias, precisou voltar, porque a avó caiu numa escada e morreu. Então a criança tinha aquela predisposição. E a família ficava desesperada, porque eram todos católicos, não acreditavam no espiritismo, não acreditavam em nada. O que essa criança tem diferente? Uma manifestação. Mas aí tudo bem, ela pode surgir na infância? Pode. Mas é interessante desenvolver essa faculdade na infância? Obviamente que não é interessante desenvolver. E o livro dos médiuns, os espíritos nos respondem dessa forma. Não é interessante. Por quê? Porque a criança não está com os seus órgãos inteiramente formados, a sua inteligência ainda é limitada, o seu conhecimento é limitado. Né? Então, obviamente que não é interessante que se faça isso. Tá? Mas a gente vai ver na história aí que muitos médiuns, quando a manifestação da mediunidade aconteceu muito cedo. Mas não quer dizer que isso é uma intenção de se desenvolver essa atividade mediúnica com crianças. Qual a idade, olha o Kardec perguntando lá, qual a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Olha lá, sem inconveniente. Qual a idade adequada para isso? Que se ocupa da mediunidade sem inconveniente? É difícil a gente falar. Vai começar com 14, com 13, com 15, com 20 anos. É difícil. Por quê? Precisa de uma maturidade do médium, quando ele se sentir maduro. Então, quando ele se sentir nessa condição, aí ele começa a desenvolver esse trabalho da mediunidade. E óbvio que para que ele possa desenvolver o trabalho da mediunidade, a primeira coisa é tem que conhecer o fenômeno. E ele tem que estudar. Eu conheço um dirigente espírita que fala assim, que
médium não pode ser chucro, que médium tem que estudar. Ele está aqui do meu lado, mas ele fala isso, ele teima com os médios que médium tem que estudar. Por quê? Ele tem que conhecer o fenômeno, ele tem que conhecer o seu papel, ele tem que entender qual é o papel dele quando ele estiver sendo esse intermediário com o mundo espiritual. E por isso que o médium, primeira coisa, é estudo, se debruçar no livro dos médiuns, e depois, paulatinamente, vai se desenvolvendo essa mediunidade, para ele ser senhor dessa faculdade, e não mero joguete dos espíritos, né? Então, a mediunidade, por exemplo, a gente pegar nos fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, que são precedentes ao espiritismo, com as irmãs Fox, a Kate tinha 11 anos e a Margaret tinha 14 anos. Só que elas não entendiam aquilo, elas não sabiam por que acontecia aqueles fenômenos na casa dela, que era de pancadas, de batidas, de barulhos, e elas eram as médias que estavam fornecendo o ectoplasma ali para aqueles fenômenos acontecerem, mas elas tinham 11 e 14 anos. Mediunidade causa loucura? É outra pergunta que Kardec faz, mas será? Se eu tiver mediunidade e não desenvolver, vou ficar louco? Mas se eu desenvolver, vou ficar louco? Não tem nada a ver mediunidade com loucura. A predisposição que alguém possa ter para uma loucura pode ter sendo ou não sendo médium. Nenhuma coisa nem outra. E a mediunidade não vai causar loucura se não tiver aquela predisposição orgânica para isso. Se ele tiver, não é a mediunidade que causa, é porque ele já tem essa predisposição. A mediunidade, quem tiver, quiser desenvolver, pode ficar descansado. Que o uso sério, gradual da mediunidade não vai levar ninguém à loucura. A loucura, né? A gente fala loucura que é daquela época lá, mas hoje a gente fala das doenças mentais, ela é uma predisposição que eu tenho para isso, né? Se eu tiver, independentemente de ser médio ou não, elas podem eclodir. Mas a faculdade mediúnica não vai causar essa situação de loucura. Outra questão que Kardec faz também é se a faculdade mediúnica pode causar obsessão. E a gente tem que entender o que é a obsessão. A obsessão é a atuação de um espírito sobre o encarnado, mas essa atuação é voltada para o mal. Ele quer vincular esse encarnado ao mal. Ou é por um motivo de vingança, ou por um motivo de inveja, ou por um motivo que ele não aceita que a criatura possa ser mais feliz com ele. Ele quer atrair essa criatura para o mal. Então ele fica fazendo o quê? Tentando influenciar essa criatura encarnada para o mal. E aí a obsessão ela tem 3 graus. Ela tem a obsessão simples, que praticamente todos nós podemos sofrer, que é essa influência negativa de espíritos sobre nós. E por que eu falo que todos nós podemos sofrer? Porque nós pensamos, o pensamento é energia. E nós somos uma antena que emite e recebe. Então, conforme a gente estiver pensando, aquilo que a gente estiver pensando, a gente está atraindo. E as ondas cerebrais nossas, elas se espalham no espaço. E se elas se encontrarem com outras que são da mesma forma, elas vão se afinizar. Isso que a gente chama afinidade. E a afinidade nossa pode ser para o bem ou para o mal. Então, qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, pode, através do pensamento, estar atraindo a atuação desses maus espíritos. Essa é uma obsessão simples. E ela é simples de se desvencilhar. É só a gente orar, pensar, pedir, procurar mudar a nossa forma de agir, né? A nossa forma de pensar, a gente se desvencilha disso facilmente. Porque os espíritos, eles atuam muito na vida material. Mas eles atuam de forma ostensiva através dos fenômenos? Não. Eles atuam nos intuindo através do pensamento. E aí depois eu tenho uma outra obsessão, que se ela não for cuidada, ela muda um pouquinho, que é a fascinação. E a fascinação é uma atuação mais ostensiva desse espírito mau. O que ele quer? Ele quer nos enganar de tal forma que ele faz com que a gente acredite na maior mentira, achando que aquilo é a maior verdade. E ele aguça 2 coisas que são terríveis para nós, que é o nosso orgulho. E aí, quando a gente é corrigido, que alguém fala para a gente, isso aqui que você está falando não é correto, a gente se afasta e fica emburrado. Isso é a atuação do espírito, é a fascinação. E o último grau dela é a subjugação, onde realmente o espírito faz do encarnado um joguete ao seu bel prazer. Mas isso tudo tem graus. Bom, mas e aí? A faculdade mediúnica, ela pode causar obsessão? Não mais que qualquer outra questão. Se o médium tiver uma predisposição de se afinizar com o espírito mal, ele vai sofrer a obsessão como qualquer outra criatura que não seja médium e se afiniza com o mal. Ele sofre essa obsessão. E às vezes de inimigos do passado,
E não é o fato dele ser médium que ele vai atrair a ação dos maus espíritos. O que pode acontecer, isso também não é regra, é que às vezes o médium se vinculando muito com o bem, ele atrai a atenção de espíritos maus que queiram impedir que ele se vincule com o bem. Mas isso, ele pode se desvencilhar disso facilmente. Através do quê? Do seu propósito sério de servir à mediunidade. Depois vem outra pergunta também. A mediunidade é um dom, um privilégio ou um castigo? Não é privilégio de ninguém, porque mediunidade, ela impõe muita responsabilidade, e não é castigo também. Na verdade, hoje eu estava assistindo um vídeo do Divaldo Franco, com 96 anos, esse é bem recente, ele falando que para ele a mediunidade é uma dádiva, que a mediunidade salvou a vida dele. Né? Então, ela não é um castigo, ela não é um privilégio, na verdade, ela é um dom, ela é uma faculdade. E para que ela é dada para o homem? Olha que coisa interessante. Para que serve a mediunidade? Já se perguntaram? Por quê? Por que eu tenho? Para que serve essa mediunidade? É a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas qual é a finalidade disso acontecer? Nós vamos trazer a resposta de 4 frações aí. Ó. Primeiro, a mediunidade, quais são os benefícios da mediunidade? É um canal de comunicação entre espíritos encarnados que muitas vezes nos oferece consolo. Não é? Chico Xavier psicografou mais de 10 mil cartas. Sabe o que é isso, gente? Mais de 10 mil cartas. O que essas cartas do Chico faziam? Se não trazer consolo para aquelas criaturas desesperadas que perderam os seus entes amados, seus entes queridos. Né? E quantas outros médiuns também, né, que se comunicam. Francisco, aí depois vem trazer consolo, ou seja, a imortalidade da alma, a vida continua, está lá no fim, né, provando a imortalidade da alma. Isso é consolo. É uma fonte de esclarecimento para o homem, proporcionando-lhe auxílio no progresso. Estou falando do Chico aqui porque é o médium mais famoso do Brasil, o médium mais extraordinário que o Brasil já teve. Mas veja, o Chico psicografou 468 livros, gente. Sabe o que é isso? 468 livros. Fala assim, que hora que ele tinha tempo para ele? Porque tem livro dele que tem 400 páginas, 300 páginas, que hora que ele tinha tempo para ele? Acho que ele não tinha, porque a vida era 10 mil cartas, depois 468, vendeu mais de 50 milhões de livros, gente. Imaginemos a dimensão dessa atividade. E o que faz os livros do Chico, se não trazer instrução para nós, os encarnados? Todos os livros, o que eles fazem? Trazer esclarecimento, mais conhecimento, desvendar aquilo que estava no Pentateuco que a gente ainda não conseguiu entender. Ele vem complementar essas obras do Kardec. Né? Então, isso é trazer esclarecimento para o homem, através do quê? Da faculdade mediúnica. Contribui para a evolução espiritual, tanto do médium quanto do espírito. O espírito também ele evolui quando ele se vincula a um médium. E muitas vezes ele tem a oportunidade do quê? De ser direcionado para as esferas maiores da vida espiritual. Às vezes eles estão tão materializados que eles precisam do quê? De vir a uma sessão mediúnica para ser esclarecido, para retornar ao rumo que ele tem que tomar. Então é via de mão dupla. Tanto o médium ele evolui, quanto o espírito evolui também. E olha lá, a prova da imortalidade da alma. Eu não sei quem estava me contando outro dia, que foi uns médiuns, acho que Neves Paulista, que tem os médiuns famosos lá, e que uma mãe estava falando que a assinatura que tinha na carta, ela não tinha dúvida que era filha dela, porque aquela assinatura só a filha dela sabia fazer, recebida numa comunicação mediúnica. E o alívio que ela teve a hora que ela recebeu essa carta. Né? Então, é a prova da imortalidade, ou seja, a vida continua. Nós continuaremos vinculados àqueles que são os nossos amores. E não teria sentido se fosse de outra forma. Onde estaria a justiça e a bondade de Deus se a gente se perdesse daqueles que são caros ao nosso coração? Nós vamos continuar vinculados sempre. Eu digo assim, que o que liga as pessoas é o amor ou o ódio. E se não tiver isso, elas são indiferentes. E o amor é positivo, o ódio é negativo. Então, que a gente se ligue pelas pessoas pelo amor. E esse amor ele continua na vida espiritual, como o ódio também pode continuar, que dá casos aí a obsessão. Mas é preferível que a gente ame, na certeza de que aqueles que nos são caros não vão nos separar de nós jamais. Nós vamos continuar com eles.
A mediunidade pode acarretar problemas? Aí o doutor Alberto Almeida, médico espírita, o que ele fala? Ele fala assim, que a mediunidade ela não é boa nem má, ela é neutra. O que pode acarretar problemas ou não é o uso que eu fizer da mediunidade. Se eu fizer mau uso, eu posso ter problema. Se eu fizer bom uso, obviamente que eu não vou ter problema. Ela em si ela é neutra, ela não é boa nem má. Ela pode ser boa ou má de acordo com o uso que eu vou fazer. E quantos médiuns que faliram por fazer mau uso da mediunidade? Uns por causa do orgulho, da vaidade, de se acharem os melhores. Aí há uma suspensão pelos espíritos bons da mediunidade, da faculdade. Aí a pessoa começa a enganar, a falsear. Outros que cobram, né? Cobram por uso dessa mediunidade, por conceder algumas coisas às pessoas, aquelas menos avisadas, né? Ah, recebi uma mensagem, um médium de cura. Você fala, então quem é médium de cura? Nossa Senhora. Então, aí a pessoa tem que ter muita cautela. O médium tem que ter muita cautela. Saber do propósito, por que dessa faculdade. E a faculdade nunca é dada para o uso mal. Ela sempre é dada para o uso bom. Agora, decidir se vai usar bem ou mal é do livre-arbítrio do médium. Então, a faculdade em si, ela não é boa nem má. Ela é neutra. E aí nós temos lá, quem é o médium? O médium, no sentido lato, somos todos nós que somos suscetíveis de sentir a influência de espíritos. Todos nós. Eu consegui sentir a influência de espírito, eu sou médium no sentido lato. Agora, no sentido estrito, é aquele que realmente tem essa faculdade mediúnica inata, que ele nasce com ela, que lhe permite fazer esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. E aí nós temos uma diversidade de médios. Nós vamos ver daqui a pouquinho, rapidamente, a diversidade desses médios que tem. Uns com a sua faculdade voltada para uma finalidade, outros para outras, mas tem variados médios de variadas naturezas, né? Mas esse é no sentido estrito, aquele que tem realmente essa faculdade orgânica, humana, que nasceu com ela. E que é capaz de realizar os fenômenos de sua comunicação. Bom, aí eu trago essa definição que o Emmanuel dá através do Chico no livro Pérolas do Além, mas não é para os médiuns se assustarem, não. Tá? Isso daí é o Emmanuel que está falando. O Emmanuel, ele usa uma linguagem, às vezes, que choca. Mas, olha lá, quem são os médiuns? Eles são missionários? Olha o que o Emmanuel está dizendo. Não. São almas que fracassam desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgata, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e defeituoso. Então, se alguém veio para casa com a ideia de eu quero ser médium, pensa bem. Né? Olha só, são almas que fracassam desastradamente. Mas aqui, se a gente for ver isso aí, também acho que todos nós nos enquadramos aqui, senão a gente não estaria no planeta Terra. Todos nós fracassamos desastradamente lá no passado, contrariamos o curso das leis divinas, e agora nós estamos resgatando. E o médium tem mais uma faculdade. E se a gente for estudar isso mais profundamente, a gente vai ver que esse dom é uma ajuda que ele tem para resgatar esses débitos que ele contraiu no passado. É um plus, é um algo mais, vem da misericórdia divina. Por isso que ele precisa fazer bom uso dessa faculdade. Porque que lá permite, evolução. Lembra que a gente viu agora das 4 finalidades da mediunidade? Olha lá. Fazer com que o médium progrida e que o espírito progrida também, é uma faculdade para o progresso do médium. Mas isso aqui que ele está falando, todos nós nos enquadramos aí. No dia perguntaram para o Chico, quem é o criminoso? O Chico falou assim, é qualquer um de nós que foi descoberto. E não é verdade? Quem é o criminoso? Qualquer um de nós que foi descoberto. E é verdade, todos nós trazemos os nossos dramas, as nossas mazelas dentro da alma. Não somos melhores que ninguém. Só que o criminoso ele teve a desdita de ser descoberto, enquanto muitos não tiveram. Então, na verdade, essa definição está falando de todos nós. E o médium, na verdade, ele tem esse plus, esse algo mais, esse dom, se quiser chamar, para ajudá-lo nesse desafio do resgate. Mas olha só, ilimitadas responsabilidades. O médium tem que ter consciência do seu papel nessa tarefa mediúnica, né? Ele tem que se educar. Ele tem que se educar moralmente, ele tem que ser vinculado às atividades da casa de forma harmônica, ele tem que estar sempre pensando na sua evolução, na evolução do seu próximo,
em ser um instrumento melhor para a comunicação desses espíritos. Porque os espíritos vão se valer de quem? O espírito ruim, ele só se comunica por um médium. Não, ele pode se comunicar por um médium bom. Mas essas comunicações mais sérias, elas vêm afinadas por médiuns mais sérios, médiuns mais conscientes do seu papel e da sua obrigação. Então, é uma faculdade que ela requer, para o bom uso, muito compromisso do médium. Né? Por isso que ele está falando aí, ilimitadas responsabilidades para se livrar desse passado obscuro e defeituoso. Então aí vem, o que é mais prejudicial a um médium? Aí é o Chico que está respondendo e com uma propriedade muito grande. Ele fala assim, o egoísmo que se fantasia de vaidade e de orgulho. Ou seja, a humildade que o médium tem que ter. Né? Em matéria de humildade, acho que eu nunca conheci alguém que fosse mais humilde que o Chico. Né? A consciência que ele tinha, que ele era um mero servidor na seara do bem. Né? E ele lembra que ele falava que ele era uma pulguinha do leão? A humildade, e a humildade verdadeira, né? Não se jactava daquela faculdade. Né? Então, essa humildade, porque muitas vezes o médium começa a ficar famoso, ou na psicografia, ou na cura, ou em qualquer outra forma, e aí essa vaidade começa a aguçar. E ele tem que saber que esse é um dom que veio de Deus, que ele só precisa fazer bom uso. Quais os principais sintomas que a pessoa apresenta para que se diagnostique mediunidade acentuada? Isso acho que é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que eu vou saber se eu sou médium ou não? Como é que eu sei se eu tenho essa faculdade ou não? Né? Como que eu vou descobrir? Será que eu sou médium? Não sei. Normalmente, quem é médium já começa a ter uma sensibilidade maior para essa influência dos espíritos, para sentir essa presença dos espíritos. Mas tem alguns sintomas aí que o Chico fala que são mais comuns. Né? Eles falam que pode ser variados, mas tem assim, irritabilidade. Mas isso aí não quer dizer que eu sou médium, eu sou irritadinho, eu sou médium. Não quer dizer. Sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico definido, mau humor, choro inexplicado, uma sensibilidade mais aguçada que a criatura tem, né? Aí ela vai perceber que ela pode ter uma faculdade mediúnica. Óbvio, pensando nessa sensibilidade de sentir essa influência dos espíritos, né? Se pegar o Zé Arigó, a faculdade mediúnica dele se manifestou com 29 anos. Que ele teve um sonho com o Dr. Fritz, ele não falava alemão, mas ele entendeu, e ele acorda com aquela faculdade mediúnica. Hoje eu estava vendo o Divaldo falar, eu não acreditava, Divaldinho. Diz que o Arigó, ele curou mais de 1 milhão de pessoas. É uma coisa, 20 anos de mediunidade, 20 anos. Ele curou mais de 1 milhão de pessoas. Então veja, uma faculdade que ele nem imaginava, ela apareceu quando ele tinha 29 anos. Então, às vezes a gente... E às vezes se eu também não soubesse se eu sou ou não, a gente pode fazer a experimentação. Kardec fala disso no Livro dos Médiuns. Da psicografia, de que é a mais fácil de se desenvolver. A gente pode fazer experimentação. Fez, não deu, não sou médium, acabou. Mas esses são mais ou menos os sintomas que o médium sente para saber se ele é ou não. E aí tem as espécies de médiuns, mas eu vou falar muito rapidamente. Os audientes que ouvem. Muitas vezes eles não entendem o que eles estão ouvindo, mas eles ouvem e falam para as pessoas. Porque só se ele ouvir, não adianta. Ele ouve e fala, mas ele não fala daquilo que ele está vendo, o melhor. Ele não fala daquilo que ele pensa, ele está falando daquilo que o Espírito está falando para ele reproduz. Os médiuns falantes, esses, quando falam, muitas vezes eles não têm consciência do que ele está falando, ele só vai ficar sabendo depois, que sai do transe mediúnico. O vidente, que esse também é a capacidade que ele tem de ver espíritos. Divaldo tinha uma capacidade aguçada, não sei quem assistiu ao filme do Divaldo, viu que tem uma parte lá, que ele tem uma amiga nessa repartição que ele trabalhava lá, que fala para ele quando realmente tinha alguém no balcão, porque ele levantava, às vezes está conversando com o espírito, e o pessoal falou, mas esse cara está louco, o que ele está conversando com o espírito? Aí ele combinou com a amiga dele e falou, eu olho para você, se tiver, você fala, pode levantar e ir lá atender, porque a visão que ele tem do espírito é muito aguçada, uma faculdade extremamente aguçada. Sonâmbulos, o sonâmbulo, na verdade, quase que não é uma mediunidade, porque é um estado de êxtase do espírito que ele fala muito mais daquilo que ele sabe, daquilo dele mesmo, do que de uma comunicação de outro espírito. Os curadores, esses curadores, onde eles têm, os centros estão lotados, né? Porque todo mundo quer se curar. E aí a procura é muito grande. Pneumatógrafos são aqueles que conseguem a escrita direta.
A escrita direta nós já tivemos uma quinta-feira que nós estudamos aqui. A escrita direta, o espírito simplesmente pega o fluido vital do médium, molda com dele, e uma folha em branco que está colocada dentro de um cofre, ela abre e ela sai com uma escrita ali. Mas é muito raro esse fenômeno também. Os escreventes ou os psicógrafos que são os mais usuais, e para o futuro é essa mediunidade que vai vingar mesmo. E esses psicógrafos a gente tem a mediunidade mecânica, em que o médium não sabe nem o que ele está escrevendo, ele simplesmente empresta a mão para o espírito. Tem a intuitiva, que na verdade ele recebe uma intuição do espírito e ele escreve com a mão, com a vontade dele. E tem a semimecânica, que é um misto disso, a intuitiva mais a ação do médium, do espírito, né? E depois tem os especiais, que são de efeitos físicos, que é aqueles que são de transporte, que são aqueles de materialização e tantos outros fenômenos que existem, que não daria tempo para a gente elencar todos esses, né? Aí uma pergunta que também muita gente faz, e o médium passista? O que ocorre no passe, o médium passista? O médium passista tem que ser um médium de mediunidade ostensiva? Não necessariamente. Ele pode até ser, mas não necessariamente. Porque qual é o papel do médium passista? Transmitir energia do fluido vital dele para aquele que está recebendo. Ah, mas é só isso? Não, porque se fosse só isso, poderia ser chamado reiki, né? Que é só a transmissão de energia. Na verdade, o médium passista, ele se concentra, ele está em prece, ele está buscando a ajuda do mundo espiritual. E muitas vezes tem um espírito do lado dele ali, ajudando nessa transmissão da energia, desse passe. Mas para que isso seja salutar, aquele que está recebendo o passe, ele precisa se sintonizar também. Porque muitas vezes na literatura espírita a gente vê até a figura da pessoa que está recebendo o passe com um guarda-chuva e o médium dando o passe. Ele não vai acontecer nada, porque ele não está apto para receber aquilo. Porque isso que precisa, na hora do passe, de falar, desliga o celular, vamos concentrar, é justamente para que o passe possa fazer esse papel de transmitir essas energias potencializadas pela oração do médium e, às vezes, pela ação do espírito. Então, a gente fala do passe magnético ou espiritual ou do passe misto. O magnético é quando é só energia mesmo, não tem um espírito ali, mas o médium está concentrado na oração. O espiritual, quando tem um espírito já atuando em favor de ambos, e o misto é quando tem o magnético do médium mais do espírito. E aí, gente, eu vou deixar isso aqui para a gente tratar uma outra reunião, que já estamos no adiantado da hora. Muito boa noite a todos, obrigado pela atenção. Meus amigos, dando sequência, o André Carvalho, o Mantovani e o senhor Francisco, colaborando na organização dos passes. A movimentação dar-se-á tranquila, serena. Daqui a alguns instantes teremos a Terezinha Bataglia ao piano, para o deleite ainda maior de nossas emoções. A movimentação dos médiuns, convidamos os médiuns passistas na organização, a fim de que desenvolvamos o trabalho, possibilitando a todos transcorrer com harmonia. A temática da noite ela é espetacular. Ela vem ao encalço de todos nós. Mas se nós realmente, como falou-nos o orador, não estudarmos, de nada terá valido. Mediunidade sem estudo, ela não tem progresso. Ela fica destrambelhada. É preciso estudo, é preciso trabalho consoante a iluminação do intelecto, com as mãos no serviço do bem. Trabalhando, exercitando, cooperando, o médium desenvolve-se pela sua capacidade harmônica, gentileza, educação, fraternidade, companheirismo. Há médiuns que às vezes não se tocam nem com o indivíduo à sua frente ou um doente. Ele apenas cumpre uma normativa disciplinar. Isso também não vai a lugar nenhum. Mas como cada um é construtor da sua felicidade ou da sua desdita, dependerá sempre dele usufruir daquilo que é bom, e o manancial com certeza virá
ao trabalhador que toma do arado e não olha para trás.